Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Direito Penal 4, professora Érica. Então, queridos, bora lá, né? Imagine os senhores, que os senhores estivessem doentes e falaram, vou no médico. Aí os senhores vão até um consultório médico, fazem a consulta, porque esse médico atendia regularmente, habitualmente, pacientes em sua clínica, e depois de atendidos, vocês assistem lá pela televisão que a polícia chegou na clínica, chegou nesse consultório médico e levou aquele pretenso médico preso, porque na verdade ele não era médico. Não era médico. E aí? Será que essa conduta é típica? Sim, a conduta é típica. Está esculpida no artigo 282 do Código Penal, que é o exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Então, vocês já percebam que esse dispositivo penal incriminador não é direcionado apenas àqueles que se fingem ser médicos ou excedam, né, os limites da profissão. Também é direcionado aos dentistas e aos farmacêuticos. Código Penal na mão, artigo 282. Vamos verificar? Então é dito o seguinte: exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. E no parágrafo único é dito o seguinte: se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também pena de multa. Então, a objetividade jurídica aqui é a incolumidade pública, em especial a saúde pública tutelada, que é tutelada de uma forma específica. Então, vamos lá. Incolumidade pública e a saúde pública, né, são tuteladas, são objetos jurídicos desse tipo penal. Temos que essa conduta só pode ser praticada a título de dolo e, como sujeito passivo, como vítima, nós temos a coletividade e a pessoa que concretamente, efetivamente, foi vítima deste delito, vítima deste exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. A ação nuclear é exercer. Então, se o agente exerce, nós temos que essa conduta é comissiva, pois esse verbo é indicativo de ação. Então, é um crime, também classificado doutrinariamente como um crime de perigo abstrato, que significa que a vítima atendida, aquelas pessoas que efetivamente foram atendidas em clínicas, em hospitais, em consultórios, não há necessidade que essas vítimas, elas venham ser efetivamente, concretamente prejudicadas em sua saúde para que o crime se configure, porque é um crime de perigo abstrato. Este delito demanda também a reiteração de comportamentos por quem exerce de maneira ilegal a medicina, a arte dentária ou farmacêutica, ou ainda excede os limites de tais profissões. Então, caríssimos, a habitualidade é palavra-chave aqui no artigo 282 do Código Penal. E, já que estamos falando de habitualidade, a questão da habitualidade, ela está ligada diretamente à consumação deste delito. Há uma necessidade de reiteração de comportamento, de reiteração de atos, para que se possa pensar em consumação e configuração do próprio crime capitulado no artigo 282. Por exigir habitualidade, este crime não comporta a forma tentada, certo? Então, não pode ter tentativa de artigo 282. O caput do artigo, ele prevê 2 condutas. A primeira conduta, vamos reproduzir aqui para os senhores o que está no Código Penal. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico. Aqui é um crime comum. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que não tenha autorização legal, este é o elemento normativo do tipo penal, para o exercício de tais funções, para o exercício de tal profissão. Então, percebam que
Quando o indivíduo possui autorização, ele tem que estar regularmente inscrito, registrado no órgão competente. E nessas situações, o indivíduo ele não tem este registro, certo? Então, aqui, qualquer um pode cometer a figura típica capitulada nessa primeira parte do artigo 282. Ainda que a pessoa não cobre absolutamente nada pelo atendimento, se ele atender de forma habitual, de forma reiterada, nós teremos a configuração do artigo 282. Na segunda forma, nós temos um crime próprio, certo? Aquele que exige uma determinada qualidade especial do sujeito ativo. O sujeito ativo, ele tem um registro no órgão competente, mas ele vai exceder, ele vai extrapolar os limites do exercício profissional. Ele vai além do que a lei permite que ele faça. Então, aqui, resumindo, a gente é habilitado, possui registro no órgão competente, exerce a profissão de forma habitual, extrapolando os limites, né, direcionados ao regular exercício de tais profissões. Então, caríssimos, pegamos ali no material dos senhores, os senhores têm uns exemplos trazidos pelo Fernando Capês, né? Por exemplo, o médico não pode fazer manipulação de alimentos, o dentista não pode tratar um câncer na boca, certo? Porque isso é atribuição do médico. O tratamento de câncer na boca é atribuição inerente ao médico. No parágrafo único, nós temos a determinação de aplicação conjunta da pena de multa. Então, se o agente ele praticar de forma habitual, reiterada, o exercício de tais profissões ou extrapolar os limites das profissões, será aplicada também a pena de multa em conjunto com a pena privativa de liberdade. Trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada. Aí, nós vimos que o artigo 282 é direcionada para a profissão de médico, de dentista e de farmacêutico. E se a pessoa exercer outras profissões ao arrepio da lei? Por exemplo, o indivíduo vai falar que é advogado e não é advogado coisa nenhuma. O indivíduo vai falar que é engenheiro e não é engenheiro coisa nenhuma. E aí? Configura conduta típica, configura infração penal? Sim, configura infração penal. Então, no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, nós temos a seguinte conduta típica. A Lei das Contravenções Penais aí na mão dos senhores, artigo 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa, né, de 500 mil réis a 500 contos de réis. Esquece a parte de contos de réis, tá? Isso já não é mais aplicado. Então, caríssimos, o artigo 47, ele é direcionado a outras profissões que não a de médico, de dentista ou de farmacêutico. No final do material dos senhores, nós temos um julgado, um link que dá acesso a um comentário sobre um julgado do STF, se a profissão, entre aspas, de flanelinha, de guardador de carros, configuraria ou não o artigo 47, certo? Acessem o link, leiam o artigo. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem!